oração é a primeira condição para educar, porque rezando nos colocamos na disposição de deixar a Deus a iniciativa de confiar os filhos a Ele, que os conhece antes ou melhor que nós e sabe perfeitamente qual é o verdadeiro bem deles. Papa Emérito Bento XVI. Jesus intercede ao Pai por nós. E nós, como membros do corpo de Cristo, intercedemos, oramos por aqueles que nós amamos. Deus é amor. E neste movimento de amor, oramos pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelos nossos catequizandos. Está começando mais um programa Educar na Fé. Il tempo della famiglia, lo sappiamo bene, è un tempo complicato, affollato, occupato, preoccupato. È sempre poco, non basta mai, ci sono tante cose da fare. Chi ha una famiglia impara presto a risolvere un'equazione che neppure i grandi matematici sanno risolvere. Dentro le 24 ore ce ne fa stare il doppio. È così, Ci sono mamme e papà che potrebbero vincere il Nobel per questo, In 24 ore fanno 48. Non so come fanno, ma si muovono e fanno. È tanto lavoro in famiglia. Lo spirito della preghiera riconsegna il tempo a Dio, esce dalla ossessione di una vita alla quale manca sempre il tempo, ritrova la pace delle cose necessarie e scopre la gioia dei doni inaspettati. A maternidade me fez uma mulher mais orante. Só tinha que ser, não é? Temos que contar com Deus. E a força do Espírito Santo cresce em nós à medida que damos passos na fé, confiando os passos dos nossos filhos a Deus. Desde que eu me casei, eu já comecei a rezar pelos filhos que Deus queria me dar. Eu e meu esposo, a gente rezava todas as noites pedindo que fosse uma criança saudável, segundo o coração de Deus, e que nos mostrasse também o tempo certo para engravidar. Desde que eu soube que estava grávida, e mesmo quando me abri para a realidade de uma filhinha do coração, eu comecei a interceder pelos meus filhos, pelo Estevão, para que na minha barriga ele já fosse cheio do Espírito Santo, como São João Batista. Eu também rezei para que Nossa Senhora cobrisse a minha filha com o seu manto, a protegendo de todos os perigos do corpo e da alma, a gerando no seu amor. E eu posso testemunhar que eles foram bebês muito tranquilos, foram bebês alegres, saudáveis. A eficácia na intercessão, na oração pelas nossas crianças desde que estão sendo concebidas. Já grávida, desde o começo da concepção, a gente rezava todos os dias. Pedia a Deus saúde, pedia a Deus que ele fosse uma criança inteligente, temente a Deus. Meu esposo colocava a mão na minha barriga e rezava por ele. Para nós, eu e a Liliane, é essencial rezar. É essencial rezar pela nossa família e, lógico, rezar pelo Luca, nosso filho. Tudo que nós buscamos fazer, a gente busca fazer com oração. Tudo que envolve o Luca, nossa família, a gente busca fazer na oração. Tem vários fatos com o Luca. Antes mesmo de o Luca nascer, a gente já rezava por ele, já rezava no ventre, colocava a mão na barriga e já rezava. Também rezava nas vezes que eu ia para a capela, na missa, né? Eu gostava muito de ir nas adorações assim que tem na Canção Nova, com a passagem do Santíssimo, e ia sempre rezando para que desde o ventre Deus já tomasse para si, né? Que Deus já cuidasse dele para mim, porque eu queria, de fato, gerar uma pessoa, um homem para esse mundo novo, né? E sempre foi constante.
Nunca esqueço de colocar o Luca em frente à capela, em frente ao sacrário e peço para Deus, para que Deus o abençoe, Deus o guarde. E antes de dormir, eu e minha esposa, a gente sempre reza pelo Luca, para que seja já entregando o próximo dia, já entregando a nossa vida e a vida do Luca, porque Deus nos confiou esse ser. E perto então da criança nascer, a gente foi intensificando as orações, porque tem aquela segurança do primeiro filho e toda aquela expectativa. A gente foi para o hospital, continuamos rezando. Quem é mãe sabe o quanto uma criança pequena, um recém-nascido, muda a rotina de uma família. Quanto cansaço, não é mesmo? Você não dorme à noite, às vezes tem febrinha. E quando a mãe tem depressão pós-parto, logo que o bebê nasce, quantas mães passam por isso? Só quem passa por uma depressão pós-parto pode avaliar o quanto é difícil. Hoje nós vamos conhecer o lindo testemunho de uma mãe que venceu a depressão pós-parto através da oração. Quando eu voltei com o filho para casa, que foi o maior desafio, né? Desde que ele nasceu até hoje, foi o que eu vivi, e foi uma depressão pós-parto, bem forte. Ela durou os 4 primeiros meses. E no momento que era para eu estar muito feliz, porque eu tinha o filho que eu desejava nos meus braços, lá em casa, meu esposo junto comigo, eu não estava feliz. Eu chorava da hora que meu esposo saía de casa, na hora que ele voltava. Eu não conseguia lidar, eu tinha medo da criança. A criança chorava, eu tinha medo dela, eu tinha medo de não saber fazer nada com ela, então eu fui entrando num desespero. E a oração me ajudou nesse tempo. Eu conseguia rezar o ofício de Nossa Senhora. Às vezes eu rezava 6, 7 vezes por dia, que era a única oração que eu conseguia fazer, pedindo a Deus que me ajudasse naquele momento, porque eu sabia que era um tempo, mas no momento parecia que não ia passar nunca, a tristeza profunda que eu sentia. Eu não conseguia entender, porque outras pessoas tiveram filho junto comigo na mesma época, estavam felizes, radiantes, e eu não conseguia nem um pouco sentir aquela felicidade. Todos os dias eu pedia para Deus me ajudar a trazer de volta para o meu coração a alegria que eu tinha durante a gestação. Foi uma criança tão esperada, tão planejada. Então eu falo para você, mãe, que passa por esse tempo, que ele passa, e ele passa com a força da oração, de entregar a Deus esse momento difícil, esse momento em que você às vezes se sente um pouco perdida, né? A oração me ajudou a sair da depressão, claro, com acompanhamento de psicólogo, mas ela todos os dias me fazia conseguir dar conta do dia. Então era um dia de cada vez, e rezando para vencer aquele desafio, né? É preciso que nos convençamos de que da oração depende todo o nosso bem. Santo Afonso de Ligório. Quando a Maria Esther era pequena, a gente estava voltando de uma viagem no carro e ela passou mal porque tinha comido muito chocolate. E ela falava, ai mamãe, ore por mim, ore por mim. Eu sentei ao lado dela no carro e vim orando por ela quase que a viagem inteira. Quando eu parava, ela dizia, não pare mamãe, ore por mim, ore por mim. Isso até a gente chegar num pronto-socorro. Mesmo pequena, ela já sabia da eficácia da oração para curar e também para acalmar o nosso coração. A criança vai crescendo. Eu me lembro da primeira febre, em que, claro, eu levei no médico, mas eu impunha as mãos sobre o meu bebê, ele tinha 8 meses, uma febre de 41 graus, eu impunha as mãos sobre ele e rezava. Sempre buscamos rezar para que Deus dê a saúde. Quantas vezes nós precisamos ultrapassar a questão de doenças, rezamos por ele, e no outro dia assim, o Lucas já estava bem melhor. Porque tinha um antibiótico, tinha um remédio, mas assim, aquela febre não passava. E na oração ela passou. E assim eu fui me acostumando a fazer isso. Às vezes que eu via doente, eu levava ao médico pela prudência que a gente deve ter, mas eu sempre rezei por ele, sempre rezo. Numa enfermidade, numa dificuldade, de adaptação da escola, por exemplo. A gente sempre rezou aqui em casa. Tem uma vez que o Lucas estava passando por uma dificuldade de dormir por algum tempo. Eu ia lá, via o Lucas,
na caminha, no berço. Então, rezando ali por ele, ver como é que ele estava, se estava geladinho, se estava com calor. E nesse momento eu ia rezando por ele, para que Deus desse uma noite tranquila de sono, para que ele tivesse, naquele momento, uma tranquilidade, né? Tivesse a paz ali dormindo. Quantas vezes também, a gente também rezando para que o Lucas se adaptasse na escolinha, e para que o Lucas, até mesmo questão da fralda, tudo a gente busca rezar por ele, pelo momento, o momento que ele vai vivendo, né? Hoje a gente vive esse momento, o momento do desfraude, e a gente reza para que seja um momento bom, um momento que Deus nos ajude, que Deus nos dê tranquilidade para nós e para o Lucas. E quando uma criança é pequena e tem um mau hábito, por exemplo, chupar o dedinho, e você tenta fazer que ela entenda que não pode chupar o dedinho, mas ela é tão pequena para entender. Eu conheci algumas mães que conseguiram vencer tanto os maus hábitos nas crianças pequenas, como fazer com que elas passassem de forma suave, sem traumas, etapas como o desfraude, por exemplo, orando pelas crianças enquanto elas dormiam. Antes de uma mudança, de alguma coisa, sempre entregando a Deus, entregando principalmente a Nossa Senhora, a educação do nosso filho. Até, por exemplo, no desfraude, que é o que a gente vive hoje, desde quando eu pensei em fazer, eu sempre entreguei a Nossa Senhora, ela que foi mãe, que ela me ensinasse a fazer de uma forma que não traumatizasse, que não fosse prejudicial a ele. Então, sempre que eu peço a Nossa Senhora, por intercessão dela, que eu saiba educá-lo conforme o coração de Deus, porque desde que eu pensei em ter um filho, eu sempre pensei nisso, que ele esteja nas mãos de Deus sempre. Pedir para que Deus viesse na vida dele, para que Deus realizasse já desde pequeno no seu coração, para que nos ensinasse a ser bons pais, para que o Lucas obedecesse, porque a gente sabe a importância da obediência. Eu tive uns bons pais, quanto hoje eu vejo que eu precisei obedecer aos meus pais. Eu fui filho, agora sou pai, então ele hoje precisa me ouvir. E em todos os momentos para educar, a gente às vezes fica, nossa, será que eu devo agir assim? Será que eu devo falar? Como é que eu devo educar? Como é que eu devo corrigir, né, durante uma birra, alguma coisa assim? Então eu sempre peço, minha Nossa Senhora, me dê sabedoria. Peça a Jesus a sabedoria nesse momento. Eu rezo para São José para que ele me ensine a ser um bom pai, para que o Lucas seja assim um filho obediente como Jesus Cristo foi obediente. E eu busco a intercessão de São José para que ele vá me ensinando a conduzir o Lucas, a ultrapassar cada fase que hoje é necessário para o Lucas viver. A minha vida ela é permeada de oração, principalmente por causa da maternidade. A maternidade me fez uma pessoa, uma mulher mais orante, porque é na oração que eu encontro a maneira de lidar com os desafios, de lidar com o crescimento do meu filho, me ajudando todos os dias a formar uma pessoa, um ser humano ali para o reino dos céus. Digo-vos ainda isto, se 2 de vós se unirem sobre a terra para pedir, seja o que for, consegui-lo-ão de meu Pai que está nos céus, porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus capítulo 18, versículos de 19 a 20.